Meu nome é Carol, tarefeira, né, da casa. Já há algum tempo eu fiquei afastada porque eu comecei a estudar. E aí agora eu tô retornando graças à oportunidade que a casa tá me dando, né, de ter aberto as portas. Então eu tô muito feliz porque quando eu saí da minha tarefa que eu fazia para fazer a faculdade, eu já tinha em mente desenvolver essa atividade aqui, que no caso é voltado para a minha área que eu comecei a estudar, que é nutrição, e é para trazer para as pessoas um pouco sobre a questão da saúde, que a gente precisa cultivar, né, de uma forma tranquila e ver os benefícios, né? Então, o Dr. Max e o Aidar me deram a oportunidade de estar trazendo aqui um espaço pequenininho para poder falar. E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum interesse sobre algum outro assunto que eu não fale aqui, eu estou sempre disponível, né, para falar, conversar e também até ver, Aidar, se de repente quiser colocar tipo uma caixinha dos assuntos que alguém gostaria de falar também, né? Pode ser. Enfim, a gente vai estruturando aí nossos encontros, né? E aí hoje, para começar, eu trouxe um assunto que inclusive faz parte do tratamento da casa, que é a água, né? Então, a gente sabe do poder da água, inclusive na parte espiritual, né? Que ela é o veículo que aciona toda a medicação que o plano espiritual faz, né, para que a gente se sinta melhor. E nós, como encarnados, né, como espíritos encarnados, precisamos de tomar água. E uma coisa que é interessante é que ao longo dos anos, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a vontade de beber água, né? E aí, isso é um ponto muito importante, que a gente tem que sempre se lembrar de beber água. Não é só quando a gente sente sede, porque quando a gente sente sede, normalmente você já está desidratado, né? Então a gente tem que sempre tentar se condicionar. Não é fácil, né? A água não é lá uma coisa muito gostosa, né? A gente acaba sempre optando por beber coisas e comer coisas que a gente gosta e não do que a gente na verdade precisa. Então, para vocês terem uma ideia, o corpo da gente elimina quase 3 litros de líquidos por dia. Então a gente precisa fazer isso, né? Se hidratar, para que a gente reponha, porque é a água que vai fazer as células funcionarem de forma correta, vai levar os minerais, os nutrientes, tudo aquilo que a gente precisa é a água que vai levar. E aí, então assim, é uma coisa importante. Mas eu esqueço, né, de beber água. Então, hoje em dia, a gente tem um aplicativo que pode colocar no celular, que ajuda a gente a lembrar de beber água de hora em hora, né? Quanto que eu devo beber de água por dia? E aí a gente fala assim, que cada pessoa, ela é um universo diferente. Cada pessoa tem as suas necessidades, porque, por exemplo, tem gente que pratica atividade física e aí acaba eliminando mais água pelo suor e tudo. Então, a gente fala que cada pessoa tem a sua necessidade, mas, no geral, a gente fala para beber 2 litros de água por dia, que é o mínimo, né, que a gente fala. Se a pessoa não conseguir, não tem problema. Eu acho que o importante é a gente não deixar de beber. E quando a pessoa tem muita dificuldade, ela pode colocar nessa rotina outros líquidos, como, por exemplo, água de coco, chá, fazer água saborizada, sabe? Pegar água, cortar laranja, morango e colocar ali dentro. Sem açúcar, viu, gente?
Porque senão não vai dar muito certo. E ainda existem aquelas bebidas que são isotônicas, né? Que às vezes a pessoa que pratica atividade física precisa, né? Mas é sempre muito importante, quando vocês forem comprar alguma coisa fora, sempre ver os ingredientes que estão ali dentro de um suco, né? Até de um chá que é adoçado, a gente acaba não recomendando. E aí a gente fala, né, sobre a importância de se hidratar, porque às vezes a pessoa está sentindo fadiga, ela está sentindo cãibra, ela está sentindo cansaço, ela perde até a capacidade de raciocínio. E isso tudo pode ser um sinal de desidratação. Então, assim, nesse tempo que eu voltei, eu observei que existem muitas pessoas aqui que elas estão nesse nicho de população que é 50 a mais, né? Então, assim, eu espero que vocês bebam água, né? Eu tenho esse trabalho em casa também, porque os meus pais não bebem água. E eu fico bem no pé mesmo, né, pra beber e tudo. Então é isso, a proposta de hoje é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô à disposição. E aí eu vou trazendo, sabe, sempre alguma informação para ajudar vocês nessa questão, tá bom? Obrigada, viu, gente? Uma pergunta? Pode fazer. E qual é a relação, por exemplo, como uma pessoa sabe quantos litros de água ela pode beber por dia? Então, aí tem uma conta que a gente faz. Você, por exemplo, pega 35 ml e multiplica pelo seu peso. Aí vai dar o tanto de água que você precisa. 35 vezes o peso. O seu peso. Essa é a conta que a gente faz em consultório, quando vai atender. Então a gente pergunta assim, quantos litros você bebe de água por dia? Aí o paciente às vezes fala assim, eu bebo uma garrafinha de meio litro. Aí é óbvio, né, que essa pessoa não está ingerindo aquilo que ela precisa. Então é essa conta, 35, idoso é 25, né? Mas normalmente 35 vezes o peso que a pessoa tem. Você falou, né, da deficiência que nós temos de tomar água. E se o indivíduo, em vez de ter a deficiência de tomar, toma em exagero? Por exemplo, o que pode causar... Por exemplo, eu, né? Não sei. O que pode ocorrer quando nós exageramos... Quando a gente exagera, a gente acaba eliminando os eletrólitos e todos esses minerais, o magnésio, o potássio, o cálcio, a gente vai eliminando pela urina. Então, uma coisa interessante é a gente sempre olhar a cor do xixi. Então, assim, quando o xixi tá muito amarelado, né, do amarelo escuro pro amarelo mediano, cor de ouro, cor de gema de ovo, assim, aí vocês já ficam alerta de que o xixi tá concentrado, porque concentra, né, e aí fala, opa, preciso beber água. Em contrapartida, quando você vai fazer o xixi e aí essa cor tá transparente, mais pro transparente do que pro amarelinho, também é que você tá bebendo muita água e você para, né? Sim. Aí você dá uma freada e depois continua, dá um tempinho e bebe depois. Existe um máximo e um mínimo, por exemplo, ou não? Então, eu acho que... porque eu sempre ouvi a gente falar, as pessoas tomando 2 litros, né, por dia. É um número que... a gente normalmente indica 2 litros. Como que assim? Como base. 2 litros de água por dia. Mas, por exemplo, no caso da sua conta, se eu peso 90 quilos vezes 35... vai dar mais de 2 litros. Vai dar mais de 2 litros. Então, e aí você pode controlar dessa forma que eu tô falando, pela cor da urina. Mas eu tomo 2 litros ou tomo assim? Toma mais. Se você conseguir tomar mais, você toma mais. 2 litros é o mínimo. É o mínimo. Sua conta vai dar 2,5. 3. O ideal é você tomar 3, mas 2 tá legal também. Então. Mas tem que observar o Sempre é bom. Teve, só aproveitando a pergunta do Aidar, não faz muito tempo, eu acho que teve um caso de falecimento nos Estados Unidos
de uma mulher que bebeu muita água e chegou a falecer. Eu nem fiquei sabendo disso, mas eu acho que aí é por causa dessas perdas, porque aí você vai perdendo os nutrientes na urina, os eletrólitos e tudo, e aí até para essa questão da célula mesmo, você acaba tendo problema. Na verdade, assim, a gente aprende, e eu acho que é uma coisa muito sábia, o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Então, assim, nem mais, nem menos. Eu estava até escutando ali, uma hora que eu saí, a Silvani falando assim, eu não consigo parar de comer doce, por exemplo, né? E a gente sabe que não tem problema de comer doce. Comer doce é uma coisa possível, desde que a gente faça de forma equilibrada. Desde que a pessoa não tenha nenhum problema de saúde, que se ela comer, por exemplo, um diabetes, né? Vou comer um doce. Se ela não tem ali a insulina que ajuda ela vai ter problema. Então é sempre isso que a gente tem que buscar, sempre o equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que toma muita água. Eu tomo, às vezes, 5 litros de água por dia. Facilmente. E o Dr. Marcos até me deu o maior bronca. Ele falou pra mim assim, para de beber água, mulher, porque você tá tomando muita água. E é assim mesmo. E ele falou pra mim no dia que eu passei em consulta. E eu tô maneirando. Aí às vezes minha boca fica seca e eu falo, Dr. Marcos, me ajuda. Porque eu tô querendo beber água. Mas é isso, né? A gente tem que buscar... Você faz suas refeições com água também? Não, eu não tomo... Não tomo... Você não toma líquido enquanto não, tá comendo? É muito difícil. É muito difícil. A gente vai mudando os hábitos. Mas, por exemplo, para te falar um relato meu, eu já cheguei a tomar 2 litros de Coca-Cola no almoço. Entendeu? E é assim também, né, gente? Precisa se hidratar. Mas não vai se hidratar com Coca-Cola, tá? Nem com suco de caixinha, nem com qualquer refrigerante, porque isso traz muito... Nada substitui a água, é isso, né? Nada substitui. O que você pode fazer é tomar água de coco, por exemplo, que também faz bastante bem para a saúde. Aí essas águas saborizadas, porque tem gente que tem problema para beber água, porque não gosta, né? E aí a gente também aprende que tem que colocar para dentro, exatamente, nem sempre a pessoa consegue beber aquele tanto de água que ela precisa. Então aí a gente sempre incentiva a pessoa a fazer essa água com sabor, né? Tomar um chazinho, e aí não é também colocar açúcar no chá, né? É tomar sem açúcar. Não é gostoso, não é, mas a gente tem que ver que nem sempre a gente vai conseguir o benefício fazendo aquilo que a gente gosta, mas é aquilo que a gente precisa, né? Então é a gente se monitorar, né, naquilo que é bom pra gente e tentar colocar, é um hábito, é igual escovar o dente, é igual tomar banho, né? Quando a gente não escova o dente, a gente sente aquele incômodo, é um hábito que a gente tem. Você acorda, a primeira coisa que você faz é escovar o dente, né? E tem que ser assim com essas coisas também. Pode falar. Só nós temos vamos lá. Só para a gente adorar. Eu tenho que dosar durante o dia ou posso parar e tomar os 2,5 litros de uma única vez? Isso daí é uma coisa interessante também. É bom dosar, é o que eu tô falando sobre o equilíbrio. E outra coisa que foi bem lembrado a sua colocação é a questão de tomar água à noite. Por quê? Porque se a gente bebe água muito próximo do horário da gente deitar, da gente dormir, isso provavelmente vai fazer com que você levante à noite para ir no banheiro. E isso pode atrapalhar o sono. Tem gente que tem problema para dormir. Então, quem tem esse problema, a gente sempre fala para 2 horas antes de deitar, tomar o último gole de água, a última porção de água. Normalmente as pessoas falam por copos, né? Tomar, por exemplo, 8, 9 copos por dia. E aí você vai dosando isso. Acho que é interessante sempre colocar o equilíbrio. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigado a você, Camila. E até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Bora. Pode ir. Nossa, eu faço tudo errado. Segunda etapa. Mas, né? Normal. Normal não. Boa noite, antes que eu apague a luz. Apaguei. Já foi.
Tudo bem, tudo bem? Muito bem. Agora é hora de ficar quietinho. Então vamos nos acomodar. Pernas e pés bem colocados no chão. Se você não se sentir à vontade, ok, mas se você não se importa, volte as palmas das mãos para cima com suavidade. Feche os olhos. Vamos voltar nossa atenção para dentro agora. O que ficou para trás no dia de hoje e na semana até agora ficou para trás. O que você vai fazer a seguir também ainda não vai fazer agora. Então você só tem esse momento para que a gente possa se colocar bem neste momento. Nós vamos nos observar parte por parte do corpo, em primeiro lugar. Então comece levando a sua atenção para os seus pés, bem apoiados no chão. Suas pernas, subindo até o quadril. Observe como você está sentado neste momento. Se precisar, alongue um pouco mais a sua coluna. Seus braços. Apoie os braços, mas não crie tensão nesse apoio. Mantenha um apoio leve. Mantenha a leveza nos seus ombros. Relaxe o seu pescoço, relaxe a mandíbula, relaxe a boca. Observe especialmente hoje, se você por acaso não está travando os dentes, então destrave. Mesma coisa a língua, se você não está causando tensão. Se estiver, mantenha também na língua um apoio leve. Assim você vai fazer no modo como você fecha os olhos, com delicadeza, suavemente. Tire também as rugas que possam estar entre seus olhos. Mantenha a sua respiração fluindo normalmente, mas observe. Leve a sua atenção para a sua respiração. O ar entra, o ar sai, com suavidade, sem nenhum tipo de controle. E a cada saída de ar, menos controle.
Vá soltando, soltando. Relaxe cada vez mais. E assim como você fez com o corpo, faça também com os seus pensamentos. Não ponha tanta atenção nos pensamentos que passam pela sua cabeça. Procure focar a sua atenção na entrada e na saída do ar. Tire a sua atenção dessa cabeça que não para, constantemente pulando de um pensamento para o outro. Ela agora não é importante. Então, encontre outro foco. Procure se mexer o menos possível. Deixe o corpo bastante quietinho. E somente respire. Se os pensamentos vierem, você não dá atenção a eles. Hoje eu vou pedir a vocês que em um segundo momento, a partir de agora, você inspire e solte o ar mais devagar possível, mais vagarosamente que você puder. O dobro do tempo que você inspirou, ou até mais. O importante é que você solte o ar bem devagarzinho. Faça isso algumas vezes. Assim como você entrou num estado mais calmo, você pode aos pouquinhos vir retornando. De que maneira? Volte a tomar consciência do seu corpo, a posição em que você se encontra, daquilo que está ao seu redor, sem pressa nenhuma. Faça uma inspiração mais profunda, se você sentir necessidade. Solta o ar. Volte para cá. Sem pressa também. Você pode ir abrindo seus olhos a hora que você quiser. Não precisa ter pressa. Pode fazer isso todo dia sem moderação. Não precisa economizar.
Não precisa fazer também como faz com água, né? Não. Quilo de litros de água eu faço, não. Voltamos todo mundo, estamos todos aqui. Sim, muito bem. Por favor, senhor. Agora ela volta de novo na cena aí. Super bem. Isso aí é um remédio, né? É remédio igual água. Então, para quem não tinha chegado ainda, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Recomeço, né? A gente tem a transmissão também pela internet. Nós estamos no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. E, bom, vou dar 2 recadinhos rapidinhos, né? Que um é sobre a questão do agradecimento por toda a arrecadação de alimentos que a gente tem, né? Porque nós atendemos 30 famílias que são de extrema carência com relação à alimentação. Então, a gente está aberto para receber alimentos não perecíveis para levar para essas famílias. São montadas cestas básicas. Então, a gente agradece as pessoas, né, que trazem, e também pedimos, se isso for uma coisa que puder, né, vocês puderem fazer, a gente também recebe. Sobre o Evangelho no Lar, né, que é a prática e que a gente sempre orienta, né, os assistidos a fazer. E parece que na secretaria, né, que tem uma orientação. Para quem não souber, lá vocês podem se informar na secretaria que eles ensinam certinho, tá bom? Então, muito obrigada. Vou fazer a prece, tá? Então, vamos nesse instante, fechando nossos olhos. Relaxados a gente já tá, né? Depois dessa meditação tão boa. Vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer essa oportunidade, né, de estarmos aqui, do aprendizado, do crescimento, do recomeço, né, que todo dia é um recomeço. Se hoje não deu certo, amanhã com certeza vai dar. Então, essa é a grande dádiva que Deus nos oferece, né, poder recomeçar. Então, com o coração agradecido, nós vamos fechando os nossos olhos e fazendo a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E livra-nos de todas as tentações, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E nessa energia boa, né, nessa vibração de paz que a gente tem, vamos envolver o Aidar, que vai ser o palestrante da noite. Muito obrigada. Eu preparei uma oração, mas não consigo enxergar. Que bom. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Quanta coisa boa hoje, né? Vocês estão gostando do que nós estamos preparando, né? Então a gente tem uma primeira fase, aqueles que estão chegaram um pouquinho depois. Quando das às 19h30, a gente tem uns 15 minutos para falar sobre nutrição. E depois dos 15 minutos, 10 minutos até umas 5, 8 horas, às 20 horas, nós temos essa sessão maravilhosa que tivemos, né, da meditação. E agora vem um chato aqui para fazer a palestra para vocês, né? Tá todo mundo disposto ainda? Tá acordado? Sim? Como a gente costuma dizer, a palestra, o nosso momento aqui é o momento mais importante de uma casa espírita, porque é onde nós calibramos, onde nós aprendemos a fazer aquela reforma íntima,
onde nós aprendemos as questões morais e é onde inicia-se o tratamento espiritual. Então, aquilo que é dito, aquilo que nós colocamos, né, trazendo o Evangelho, lições, isso vai nos enriquecendo e vai nos transformando, com certeza, para pessoas melhores, né? E hoje eu trouxe aqui um texto, um tema, que ele é, assim, também um pouquinho, vamos dizer assim, que mexe bastante conosco. Eu tenho esse livro aqui, Jesus no Teu Dia a Dia, né? Não sei se vocês conhecem, é um livrinho bem interessante, e eu escolhi um tema para falar sobre de hoje, que é a insatisfação. É um tema, assim, ele é bem crítico, forte, mas que nos faz remeter a nós, as nossas atitudes durante o nosso período que aqui estamos. É sabido que nós, muitas vezes, para que nós possamos dar valor ao que temos, nós muitas vezes precisamos estar bem mais assim, né, com as nossas condições um pouco rebaixadas ali, né? Então, ou estou chateado, ou estou crítico, ou eu estou nervoso. Então, são situações que nos abatem, que nós percebemos, sentimos que aonde nós chegamos, como se costuma dizer, até o fundo do poço, e aí nós, chegando lá, bate uma coragem, bate uma prece, bate uma casa espírita, bate um amigo, enfim, alguém que nos faz elevar-nos, não é verdade? E às vezes a gente até reluta muito por essa ajuda, mas diante das nossas lições existem também um sentimento chamado, que eu falei, insatisfação. Nós, talvez, aqui já tenhamos experimentado muitas insatisfações, mas acho que a insatisfação que nós vamos aqui, eu vou até colocar de uma forma que acontece conosco, e vou transformar isso à luz da doutrina, para que a gente consiga entender cada detalhe que nós estamos faceando, cada momento da nossa vida aqui nesse planeta, né? Ainda mais nos momentos atuais, onde a gente bate muito essa questão de estarmos insatisfeitos com alguma coisa. Então eu vou ler um trechinho e aí a gente vai aos pouquinhos falando de cada parágrafo aqui. Então diz assim: a insatisfação campeia em toda parte. A todo momento pode-se encontrar os que estão insatisfeitos. Então, a todo momento nós vamos nos deparar com criaturas, com pessoas que estão insatisfeitas. Insatisfeitas com o quê? Vamos ver. Insatisfeitos com o corpo, insatisfeitos com a situação financeira, insatisfeitos talvez com uma outra situação que aqui nós vamos ler. Mas vivemos esses momentos que nos abatem, mas vamos tentar entender o que é a outra face da espiritualidade. Podemos estar insatisfeitos com a família, não é? O problema reside em que quem é insatisfeito e infeliz. Então, o problema está com quem? Conosco mesmo. Então, o que ele diz aqui, né? Quem é que está insatisfeito? Somos nós mesmos. Aí ele coloca: analisando os fatos sob a ótica da razão, a insatisfação é um erro dos mais graves, já que nada está fora de ordem nas coisas de Deus. Olha que legal.
É um momento grave da nossa fase, do nosso processo, da nossa mente. Por quê? Ele está dizendo aqui que nada está fora da ordem nas coisas de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos aqui passando, tem alguém que nos orientou, tem alguém que nos encaminhou, tem alguém que fez com que nós caminhássemos por aquela estrada. E ele está dizendo aqui que foi o nosso Pai maior, Deus. Tá certo? Sua insatisfação não tem razão de ser. Então ele vai começar aqui. O que você queria? O que você queria? Um corpo mais saudável? Né? Eu gostaria. Muitos gostariam de ter um corpo mais saudável. Sim ou não? O que você gostaria? O que você queria? Mas o seu corpo físico foi modelado pelo seu perispírito. E aí que eu vou começar a explicar para vocês o lado espiritual. Imprimindo nele as deficiências morais, imprimindo nele as deficiências morais. Portanto, o seu corpo é adequado. Então vamos lá agora falar da parte espiritual. Eu não estou satisfeito com o meu corpo, odeio o meu corpo. Mas ele disse que o meu corpo foi moldado de acordo com o quê? Com a minha necessidade. Eu nasci com uma deficiência física. Poxa, nasci. Ou, num certo momento, passei a ter uma deficiência física. Deus está me castigando? Não. Ele está nos dando uma oportunidade de recuperar uma situação que talvez eu tenha passado numa vida passada e eu, num momento ali na espiritualidade, eu pedi, Senhor, eu gostaria que na minha próxima encarnação eu teria que ir para o nosso planeta com uma deficiência. Por favor, me ajude para que eu consiga ter essa deficiência. Poxa vida, eu vou pedir a Deus que me dê a oportunidade de vir deficiente para este planeta e eu vou implorar por isso. Por quê? Porque eu sei os erros que eu cometi. Eu sei o que eu fiz quando espírito, quando eu tenho ali todos os esclarecimentos em espírito, e lá eu determino o que é melhor para mim, o que eu desejo para mim, o que eu preciso naquela próxima encarnação para recuperar alguns detalhes que não consegui completar numa outra vida. Então, se eu estou insatisfeito com a minha Joanete, costumo dizer, se eu estou insatisfeito com a minha Joanete, é porque alguma coisa no passado eu fiz para que eu viesse com esse tormento que vai me incomodar, que vai ter uma série de problemas comigo. E isso nos traz o quê? Uma insatisfação. Puxa vida, eu estou insatisfeito com a minha Joanete. Eu não gosto da minha Joanete. Não é uma insatisfação. Só que nós temos que transformar isso em satisfação. E isso que é importante que nós possamos compreender. Porque a nossa visão, o nosso processo é só o que nós estamos passando agora. Eu só consigo entender o que desde que eu nasci até este presente momento, eu consigo entender só isso. Porque muitas vezes eu não lembro, eu não consigo compreender, eu não consigo entender por quê que existe o João do meu lado, um corpo maravilhoso, da cabeça aos pés, cabelos maravilhosos, lábios lindos, corpo perfeito, e eu aqui manquitolo do lado dele, né? E aí me chega a insatisfação. Que Deus é esse que me
que me dá esse processo de qual a minha penitência. E é aí que nós temos que nos remeter à nossa própria consciência e começar a entender que este momento que aqui estou, da forma que eu estou, é a melhor forma possível. É o que está encaixado em mim. É o que eu preciso. É o que eu tenho que valorizar. Eu não vou judiar o meu corpo mais porque ele é deficiente, não. Muito pelo contrário, eu vou ter que tratá-lo muito mais, eu vou ter que cuidar dele, ter mais cuidado daquele que provavelmente não tem os problemas que eu tenho. E entender, como foi dito, que Deus, Ele colocou isso na minha condição, no meu caminho, para que eu pudesse ali recuperar uma situação. Poxa, mas qual foi? Não interessa. Nós não precisamos ficar buscando, puxa, o que eu fiz no passado? Será que eu fui tão ruim? Será que eu gostaria de fazer uma regressão para ver se realmente eu mereço isso? Não, gente. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós sabemos o que realmente nós somos hoje. Se eu dou eu vou lá e dou uma pisada no sua Joanete lá, você vai me xingar, você vai, né? A sua consciência vai me, sei lá, me dar um tapa, vai me xingar, porque lá esconde, né, dentro da nossa consciência, está escondido todo esse fervor, toda essa maldade, todo esse critério que existe dentro de nós. E nós sabemos disso, cada um de nós sabe o ponto onde que alguém mexe com você, você já estende as garras para devolver, para não aceitar muitas vezes o que é dito. Então nós sabemos que todos nós, bons não fomos neste passado. Todos nós deixamos ali algo pendente e estamos hoje tentando corrigir. Então, se eu tenho o meu corpo, está aqui, vamos dizer, o meu corpo que não está adequado àquilo que eu quero, que eu anseio ter, que a gente possa compreender. Mas não significa que eu vou abandonar aquilo que está me, né? Muito pelo contrário. O que está me prejudicando, eu tenho que transformar em algo maravilhoso, algo sadio, algo que eu consiga passar, que eu consiga aceitar aquele momento, aquela condição, para que eu possa me recuperar em espírito. E eu tratando o meu corpo bem, eu tratando dentro do que ele me serve, com os defeitos que ele me pode me servir, eu tenho que adorá-lo, eu tenho que resguardá-lo, eu tenho que cuidar deste corpo, porque ele que eu tenho hoje, né, aqui encarnado espiritualmente, como um corpo. Então esse corpo eu tenho que cuidar dele muito bem, até a hora que eu vou desencarnar e vamos ver os resultados que lá teremos novamente. É difícil de entender isso, pessoal. É duro, eu sei. A gente muitas vezes não consegue bater esse despertar. Chamamos isso de despertar, de entender aquilo que que está acontecendo conosco nesse momento. E aqui continua, vamos lá. Então, eu falei, a gente vai falar o que ele está aqui e eu vou transformar isso no mundo espiritual. Um corpo mais saudável, mas o seu corpo físico foi modelado pelo seu perispírito, imprimindo nele as deficiências morais. Portanto, o seu corpo é adequado àquilo que você está hoje. É seu, é o que você precisa hoje e acabou. Uma família melhor? Opa, eu queria uma família, não seria? A minha família é adequada para mim? Mas aqueles que constituem sua família são os espíritos com os quais você está em débito, aguardando o ressarcimento, né? Aguardando o ressarcimento. Eu vou ler de novo. Uma família melhor, a gente quer uma família melhor, mas aqueles que constituem sua família são os espíritos com os quais você está em débito,
aguardando o ressarcimento. Nós já sabemos disso, não sabemos? O que acontece conosco quando estamos na espiritualidade? Antes de nós encarnarmos aqui no planeta, nós fazemos o quê? Uma reunião, nos reunimos, todos nós que já desencarnamos, pai, filho, seja, nós já estivemos lá no mundo espiritual. Nos reunimos e lá nos deparamos com o quê? Com as nossas diferenças. Eu, espírito, que eu tive com o espírito do A, do B e do C. Estávamos ali todos reunidos, naquele processo familiar. Desencarnei, fui para o mundo espiritual e lá me deparei com as minhas questões familiares, os meus perrengues familiares. E aí a gente pede lá para São Pedro: São Pedro, me ajude, por favor, faça que eu venha com aquela mesma família, que eu venha com o mesmo marido, aquele sem vergonha, que eu venha com aquele, né? Por favor, porque quando lá estive, eu tentei fazer de tudo por ele, mas ele bebia, jogava e tudo mais. Mas eu tenho certeza que eu não consegui amá-lo. Faça com que eu retorne para aquele Senhor que esteve comigo. Me perdoe os homens, né? Porque a gente sempre leva fama, né? As mulheres também, né? Tá lá nós lá, poxa, faça com que eu volte com aquela mulher que me traiu, que fez tantas coisas, enfim. Caramba! Mulher que não reclamava, né? Mas eu, maravilhosa. exato, eu queria, né? Por favor, São Pedro aqui não falo, né? Me ajude. Eu quero naquela família que eu não consegui completar o que eu queria, não consegui ter aquele contato maravilhoso, fazer aquelas refeições maravilhosas, sairmos, irmos às praias, meu pai maravilhoso, que me dava toda a atenção, minha mãe maravilhosa, meus irmãos, né? Eu quero voltar a brigar com os meus irmãos, aquelas brigas gostosas. São Pedro, menino, olha só, cuidado com o que você está pedindo, porque essa cruz é pesada. Não, São Pedro, eu vou conseguir. E aí o que acontece? Cada um de nós foi encarnando. E nos deparamos com quem? O que pedimos. Exatamente. Com a família que eu tenho hoje, maravilhosa, com todos os defeitos que eles têm. Aí você fala, puxa vida, que coisa incrível isso. Mas eu precisava ter esse traste aqui do meu lado? Sim. E o que está errado? Foi Deus que fez isso errado? Não. A minha insatisfação hoje, com relação à minha família, é porque eu esqueci o que eu falei com São Pedro. São Pedro, por favor, eu me ajoelhei perante ele. Eu preciso que eu vou lá ser com a minha esposa, com os meus filhos, com a avó, com todo. Esse, inclusive, é o grande desafio e a importância que existe hoje. A família é uma das instituições mais importantes para o nosso crescimento, porque é na família que eu tenho as minhas diferenças. E não adianta eu espernear, não adianta, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é meu sogro, é minha sogra. Não, mas os caras são muito chatos. Você pediu isso, mas por que nós pedimos isso? Para que a gente possa se elevar, para que a gente possa recuperar o que um fez para o outro. O que hoje eu possa ter sido ruim para minha esposa, no passado foi ao contrário, e eu estou hoje faceando. Eu preciso, quer dizer, os meus pecados cometidos lá no passado vão ficar impunes? Não. Deus nos dá a oportunidade de nós retornarmos. Então, por que insatisfeitos com a nossa família? Não tem motivo.
Se estamos hoje insatisfeitos com quem quer que seja, é porque realmente nós mesmos assim solicitamos. Pedimos. E isso é ruim? Não. É bom. É bom porque é a oportunidade que nós temos de recuperar os erros cometidos no passado. Reconciliação. Reconciliação. Então, quando a gente chega em casa, dá um beijão no filho, na filha, no marido, na esposa, em quem quer que seja. Gratidão por você estar do meu lado. Gratidão porque você me modifica, me faz entender tudo isso que nós estamos aqui passando. E Deus nos deu esta oportunidade. E, gente, vocês podem ter certeza que São Pedro, ele nos ouve. E você acha que é só esse pedido que a gente faz? Não. A gente faz mais pedidos. Eu precisaria voltar de uma outra forma, que a gente vai ler aqui, não sei o quê. São Pedro fala, filho, calma, vamos fazer aos pouquinhos, porque é o primeiro passo. Se você quiser fazer tudo que você deve de uma vez só, você não vai aguentar a tua cruz. Então a nossa cruz está de acordo com aquilo que eu preciso hoje. Eu tenho mais necessidades futuras? Sim, mas para o momento está do meu tamanho, o meu corpídio do jeito que é, a minha família do jeito que é. E continuamos aqui, vamos lá. Uma condição, o que você quer? Uma condição financeira mais confortável? Opa! Mas, por certo, já teve muitas posses e o resultado foi catastrófico. Portanto, sua situação é a necessária para a sua evolução. Caramba, eu queria ter um dinheirinho a mais, eu queria não ter que ficar fazendo as continhas ali para fazer as compras, eu queria ter condições de ter uma casa melhor, eu queria ter a condição de ter um barco melhor, eu queria ter o meu barraco, eu não tenho. Todos nós almejamos, né? E nos tornamos insatisfeitos com aquilo que... eu tenho um Fusquinha 69, lembra do Fusquinha 69? Está rodando ainda, né? Ou tem aqueles carros bem antigos lá. Mas é o que eu tenho. Eu estou insatisfeito com ele, mas não, é porque é aquilo que talvez eu, por alguma condição própria, eu mereço aquilo. Mas a minha condição financeira, que eu estou insatisfeito, talvez, e isso que é legal, é de nós entendermos que é dado a todos nós oportunidades de recuperar, quando estamos numa condição ricos e pobres. E nós, espíritas, sempre colocamos, né, que a condição rica, a riqueza, é a mais difícil. Por quê? Porque é onde nós temos condições de ter tudo aquilo que a gente quer. E nós nos tornamos escravos das condições que nós queremos. Abundância, tudo com mais facilidade. Só que Deus nos dá a oportunidade, com a riqueza, de fazer algo diferente. Como, por exemplo, vim para este momento, quero ser rico. Perfeitamente. Você vai ter tudo que você... E você vai ter uma grande empresa. Você vai empregar pessoas. Vai dar oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Então vai lá, filho, vai lá e seja este empresário, seja esta criatura que vai ajudar a muitos na Terra. Chegando aqui, abundância, meus pais são ricos, fortuna e não sei o que mais, deixou ali uma grande empresa para que eu pudesse cuidar. E o que eu fiz? Eu vendi e fiquei vivendo de recursos financeiros, só disso. O que eu fiz com aquilo que me foi dada a oportunidade de poder transformar uma riqueza em benefícios meus, inclusive, porque eu tenho condições, mas de ajudar outras pessoas. Aí, talvez na próxima encarnação, o que vai acontecer com muitos de nós? Voltarmos, né? Vamos ser pobres agora você vai dar valor.
por cada centavo. O seu trabalho, o seu suor atual, pode ser qual seja, na condição financeira, uma condição kármica, como também pode acontecer uma condição própria que eu deixei de realmente, nos devidos momentos da minha vida, estudar, de ser mais, né, de trabalhar. Eu conquistei com o meu suor lá, então eu cheguei aonde eu consegui. Agora, se hoje talvez eu não consegui ter aquilo que eu queria, talvez por um erro meu. Eu não estudei o que eu deveria estudar, eu cabulei as aulas quando eu teria que estar ali me aperfeiçoando. Isso são situações que nós passamos. Tivemos isso no nosso passado. Nós tivemos oportunidades de ter um bom emprego, de ter uma boa escola, e talvez nós, né, deixamos isso passar e ficou de lado. Não consegui. Então não adianta nós ficarmos também insatisfeitos com a minha casa que só tem 2 dormitórios, ou com o que quer que eu tenha, o meu Fusquinha 69. Eu poderia ter mais recursos para o meu trabalho, mas a gente tem esta máxima: você conquistou, trabalhou, foi em frente, se tornou um grande empresário. Não esqueça, do que lhe foi dado teve algum motivo. Alguma coisa está sendo dada a você para que você pudesse devolver. E é isso que é difícil muitas vezes. Por isso que quando a gente está no meio de muito dinheiro, aquilo nos encanta e a gente vira egoísta. Não, né? A gente não pensa no outro, a gente só pensa em nós. Estou precisando comprar um barco, estou precisando comprar uma grande casa, enfim. E aquilo vai cada vez, quanto mais dinheiro tem, mais quer. E briga para ser o melhor, o mais rico do mundo, né? Como tem hoje alguns empresários aí. Então, a insatisfação que nós estamos passando hoje, vamos repensar. Foi um erro meu de me posicionar? Se aconteceu isso, na próxima eu vou melhorar. E vou ainda, né? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei no passado. Então, o que a gente planta é o que a gente vai colher. Uma esposa perfeita, aqui ele fala da esposa, né? Ó, uma esposa perfeita, mas se você não é perfeito, por que acha que tem direito de exigir perfeição? Portanto, a sua esposa é bem mais perfeita do que merece, considerando o seu passado. E aqui não vamos só falar da esposa, do marido também, né? Um esposo perfeito, né? Geralmente, né? Dos dois lados, tanto uma esposa, né? Poxa, eu queria minha esposa maravilhosa, né? Bonita. Mas eu vou reclamar porque minha esposa ali tem alguns defeitos, não é aquilo que eu gostaria que ela fosse, carinhosa, que ela fosse estudiosa, que ela fosse cuidadosa com os meus filhos. Nossa, minha esposa, ela relaxa nos afazeres domésticos, ela não tem o cuidado que deveria ter com os nossos filhos. Eu gostaria de ter uma esposa mais cuidadosa, que pudesse cuidar de mim, né? Me servir, né? no almoço ali. Ela põe o prato lá na mesa e cada um que se sirva. Poxa vida, que esposa é essa? Eu queria uma que fosse mais, né? Que me tratasse melhor. E aí vem as questões do que eu preciso. A minha esposa é o que eu preciso, o meu marido é o que eu preciso. O que ela precisa? Hã? O que ela precisa? O que ela precisa está do lado dela. Ele dela também. Exatamente. Na cama de vez em quando. Os dois, por isso que eu estou dizendo aqui, né? Tanto ela como ele. Eu estou dizendo os dois, né? Aqui está dizendo só a esposa, né? Uma mulher perfeita. E o marido perfeito. Então é mútuo, então é dos dois lados.
Mas nem sempre eu olho para o meu lado e falo, nossa, minha esposa não é o que eu queria. Você olha, né? O meu marido não é o que eu queria. Solta pum e não sei o que, faz coisas que não deve, vai para o boteco, enfim, faz coisas assim bem, bem incríveis. E não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Muitas vezes a gente se coloca, marido e mulher, e há, às vezes, os divórcios. Há aquela questão, não deu certo. Não deu. Paciência. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Na próxima, vamos estar juntinhos novamente. Então, cada um tem que cuidar. Ninguém é obrigado, é óbvio, ninguém tem que, né? Ninguém, mas a gente tem que tomar, se Deus colocou aquela mulher ou aquele homem no meu caminho, certo? Por algum motivo teve. Sim ou não? Se eu não conseguir nessa vida me conciliar com ela, vai ficar uma lacuna, não vai? Não vai ficar lá um espaço em branco? E um ou outro deixou de... Então, o que acontece? Você vai chegar lá para o São Pedro, eu tentei amar aquela mulher, mas não deu certo, ela me judiava muito. Deixa eu voltar com ela de novo, São Pedro. De novo, meu filho, você está aqui, de novo. Pois é, São Pedro, eu tentei, mas não consegui. Me dá essa oportunidade. E é o que acontece com cada um de nós. O que eu tenho do meu lado, o que eu tenho, né, com todas as condições que hoje eu tenho, é uma situação que é devida a cada um de nós. E para terminar, só há uma insatisfação que é justa e que você sempre deve ter: a insatisfação com a sua condição evolutiva. Nesse caso, a insatisfação sem conflito é bem-vinda. De resto, está tudo certo. Então, aceitemos o que temos, aceitemos as condições nas quais estão ali colocando, e que a gente não se sinta insatisfeito com as imperfeições, com as coisas que não deram certo, com as brigas que talvez eu tenha tido, certo? Porque isso a gente tem que ter esta visão, né? O que eu estou vivendo agora e o que aconteceu no meu mundo espiritual. Os dois. De que forma eu tenho que tratar isso e encarar, né? É óbvio que dentro dessa lição existem os pormenores, tá certo? Mas a lição maior seria essa: não reclamar da Joanete, não reclamar da esposa, não reclamar do Fusquinha 69, e aí vai. Porque está tudo dentro do que Deus nos colocou e que nós realmente imploramos para que aqui conseguíssemos estar fazendo exatamente cada dia que a gente tem, cada momento, cada dificuldade, cada momento difícil da vida da gente, é devido ao que eu preciso. Está dentro do meu quadrado, do meu escopo, está dentro daquilo que eu preciso passar para a minha evolução espiritual. Muito obrigado a todos pela atenção, espero ter transmitido com carinho esta lição. Eu vou pedir à minha companheira que faça o encerramento. Uma boa noite para vocês, uma boa noite a todos que estão em casa aí também. Até a próxima. Tem que estar eu tinha salvado, vamos ver se dá certo. Pode deixar a luz acesa? Vamos apagar. Pode? Vai pegar? Sim. Então, vamos mais uma vez relaxando o nosso corpo, fechando os nossos olhos e agradecendo por essa noite, né, de leveza, de aprendizado, de carinho que a gente encontra nessa casa, que sempre tem as portas abertas para a gente, tem todo esse preparo maravilhoso da espiritualidade que chega acalentando e confortando os nossos corações.
Então vamos fazer a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus. Um ótimo retorno e que Deus abençoe a todos nós.